Vamos lá, eu vou falar sobre um tema que eu tenho visto pouco na internet com essa abordagem que eu quero fazer. O tema é seleção adversa, como vocês devem ter visto no título. E a abordagem que eu acho que falta na internet é sobre a questão de como isso se aplica às empresas. O exemplo clássico de seleção adversa é quando você tem um mercado de venda de carros usados e você precisa escolher entre o carro bom e o carro ruim. Eu tenho um comprador, eu tenho um vendedor. O vendedor detém mais informação do que o comprador, por isso a gente diz que o problema de seleção adversa surge da assimetria de informação, ou seja, do fato de um estar mais bem informado do que o outro, certo? Então, o que acontece? O comprador ele não tem como distinguir quais são os produtos bons e os produtos ruins. Como consequência, ele vai entender que existe o risco dele errar a sua escolha e vai abater do preço que ele está disposto a pagar esse risco. Na prática, o que acontece é que com esse abatimento, para o vendedor, torna-se inviável vender um produto bom, porque o comprador não está disposto a pagar o preço do produto bom. A consequência natural disso é que só ocorra a venda dos produtos ruins, já que só eles que são possíveis de serem precificados da maneira adequada, a partir da perspectiva do vendedor. Mas como que isso se aplica às empresas? É simples, é a mesma lógica. Só que o momento em que isso se torna mais evidente é na emissão de ações. Por que na emissão de ações? Porque na emissão de ações é que a assimetria de informação, que é o que faz com que o problema surja, ele é mais evidente. Porque na emissão de ações é que realmente ocorre a negociação entre a empresa e potenciais investidores. Em outras palavras, é na emissão de ações em que ocorre a transação entre pessoas mais bem informadas, que estão dentro da empresa, que são gestores da empresa, e as pessoas menos informadas, que são os investidores menores, os potenciais investidores. Então, nesse caso, o que é que vai ocorrer? Por que é que uma empresa decide emitir ações? As empresas decidem emitir ações, na maioria das vezes, para captar recursos que vão servir para financiar projetos, certo? Então, a ideia de comprar ou não a emissão de ações tem a ver com saber ou não se os projetos possuem um valor presente líquido justo em relação ao preço pelo qual ele vai comprar as ações e pelo qual ele vai ter parte do valor presente líquido desses projetos. Ficou confuso? Vou tentar explicar melhor. A ideia é que quando você compra as ações de uma empresa, você tem parte dos lucros futuros dela, ou melhor dizendo, parte nos fluxos de caixa futuro dela. A ideia é que se a empresa está muito precificada, está super valorizada, você vai ter que pagar muito alto para ter uma parcela muito pequena desse fluxo de caixa. E isso tudo está sujeito às possibilidades de retorno dos projetos que a empresa está disposta a assumir. Então, o que acontece? No geral, as empresas vão emitir ações para financiar projetos que são melhores e piores em relação um ao outro. Ou seja, uma empresa financia um projeto que é melhor do que uma outra empresa que financia um projeto que é pior. Isso é natural. Os projetos têm retorno, risco diferente, têm capacidade de geração de fluxo de caixa diferente. Então, o que é que vai acontecer? O mesmo problema dos carros usados. O investidor ele não vai ter como distinguir quais são os projetos bons e quais são os projetos ruins. Como consequência, ele não vai estar disposto a pagar o preço que um projeto bom deveria receber, porque ele vai entender que existe um risco associado a ele tomar uma decisão ruim.
é o risco associado à assimetria de informação. E esse risco gera uma falha no mercado. E aí a consequência é que somente as empresas com projetos de valor presente líquido ruim, ou seja, com projetos ruins, é que vão conseguir captar recursos através da emissão de ações em um preço razoável, em um preço justo, em um preço adequado. Então essa é a ideia da seleção adversa aplicada ao valor de mercado. Essa é a ideia da seleção adversa aplicada às empresas, que ocorre principalmente no caso da emissão de ações. Por quê? Porque é nesse momento, é nesse evento que existe uma discrepância entre a informação que o comprador possui e a que o vendedor possui.